Textos da série de textos que muito me encanta e que me encantava na época da minha conversão, né? Sinto muita nostalgia quando eu leio esse capítulo 14. Nós leremos 18 versículos. O Douglas vai projetar o texto para nós. Um texto bem conhecido. Nós estaremos refletindo nele agora e que o Senhor possa nos conduzir nesse precioso trabalho de exposição da palavra de Deus. João capítulo 14, a partir do verso 1 até o versículo 18. Faremos uma leitura um tanto longa. Eu torço para que no final você não se perca. O texto é muito fácil. Todos entenderão no final o sentido daquilo que a palavra de Deus nos diz. Diz assim: lerei sozinho, meus irmãos, para nós ganharmos um pouco de tempo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me verá a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus continua dizendo: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém. Palavra de Deus. Irmãos, esse texto é um daqueles textos finais de Jesus. Digo finais porque esse texto é um daqueles textos, diríamos, últimas palavras de Jesus. Foi dito um pouco antes da crucificação de Jesus aos seus discípulos. A minha Bíblia, ela traz como título desse texto, o tradutor inseriu o título: Jesus conforta os discípulos. Eu creio que o título também poderia ser A Vinda de Jesus. Ou Jesus promete voltar, ou Jesus prometeu voltar, algo do tipo. Como o título é sempre uma inserção dos tradutores, a gente respeita e não briga por isso. Fato é, meus irmãos, que essas palavras de Jesus são, sem dúvida, as últimas palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. Aqui, Jesus já havia feito vários milagres, Jesus já havia operado várias maravilhas, certamente Lázaro já havia ressuscitado aqui, o cego de Jericó já havia sido curado, a mulher do fluxo de sangue já havia sido, da mesma forma, curada, Zaqueu já teria sido visitado por Jesus, e os discípulos que foram chamados de forma tão prática e tão direta por Jesus, estão no meio disso tudo.
essas palavras, como eu disse no início, elas me trazem uma certa nostalgia, porque eu me identifico com os discípulos. Eu vejo que Jesus está em um tom confortador, se dirigindo aos seus, mas ao mesmo tempo se despedindo dos seus discípulos. E aqui, Jesus conforta os seus discípulos, dizendo a eles que ele voltaria, que ele iria e que ele voltaria. Vale dizer que os discípulos não entendiam muito bem essas coisas. A propósito, os discípulos não entendiam quase nada do que acontecia, do que saía de Jesus ou do que acontecia ao redor de Jesus. O Evangelho de João foi escrito com o propósito único de revelar a natureza divina de Jesus. Cremos que Jesus possuía duas naturezas. Afirmamos categoricamente, e não podemos fugir disso, que Jesus possuía uma natureza 100% humana e uma natureza 100% divina. O Evangelho de Lucas, por exemplo, afirma e se detém em afirmar enfaticamente que Jesus era 100% homem. Ele era o Filho do homem. A expressão Filho do homem não aparece no Evangelho de João, porque João, o evangelista, tem o propósito de revelar a natureza divina de Jesus. E ninguém faz isso melhor do que o apóstolo João. João, durante o seu evangelho, cuida de mostrar quem é Jesus, quem é este homem que faz maravilhas, que opera milagres e que faz afirmações que deixa os seus ouvintes atordoados, inclusive os próprios discípulos. Isso é muito importante compreendermos. Até porque no texto que nós lemos, nós vemos durante a promessa de Jesus de voltar e preparar moradas, vemos duas perguntas e duas inserções de dois de seus discípulos referentes a quem Jesus era. Perceba que a primeira é de Tomé, no verso de número 5, ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho. No versículo de número 8, desta vez Filipe, diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus responde: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheces? Quem ver a mim vê o Pai. Mais uma vez, Jesus revela a sua identidade. Irmãos, a expressão eu sou, ainda quem não percebeu isso no Evangelho de João, vai acompanhar comigo que essa expressão, ela marca o Evangelho de João o tempo todo. Várias e várias vezes, Jesus faz essa afirmação, e essa expressão eu sou, do grego ego eimi, é uma expressão que usada por Jesus constantemente. E eu gostaria de ressaltá-la nessa noite. João 6:48 nos diz que Jesus disse: eu sou o pão da vida. João 8, capítulo 8, verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Outrora Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, texto que nós lemos, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15,5, Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Continuando, mais uma vez, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. João 10,14. E João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Irmãos, estas referências, elas são constantes ao longo do Evangelho de João.
e elas não são colocadas de forma despropositada. O autor bíblico, no caso o apóstolo João, tinha um interesse nisto, nessas afirmações de Jesus. Todas essas afirmações fazem fortes alusão à natureza divina de Jesus. Todas essas afirmações revelam o Jesus, o Deus encarnado. Se nos evangelhos nós vemos em Mateus capítulo 4, Jesus sentindo fome depois de um longo jejum no deserto, em João nós vemos Jesus batendo no peito e dizendo: eu sou o pão da vida. Se no evangelho nós vemos Jesus tendo sede, em outras ocorrências, nós vemos em João Jesus dizendo que quem cresce nele, rios de água viva fluiriam do seu ventre. Perceba que Jesus, nestas passagens e nesta afirmação, ele afirma ser Deus de fato. A última citação que eu gostaria de mencionar nessa noite, a mais significativa para nós, se encontra em João capítulo 8, verso 58, que diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus disse isso, no final do capítulo 8, Jesus trouxe um grande rebuliço, porque ele estava conversando com os judeus. O capítulo 8 é um capítulo muito longo, e no final da sua conversa, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus identificaram essa afirmação como uma afirmação blasfema de quem Jesus era, e a partir de então, pegam pedras. No versículo 59, o capítulo se encerra com os judeus pegando pedra para atear em Jesus. Por quê? Porque eles identificaram Jesus como o Deus do Antigo Testamento. A expressão eu sou foi usada por Deus no Antigo Testamento em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Acompanhem comigo, por gentileza, a leitura de Êxodo 3,14. Vocês perceberam que as minhas referências estão todas erradas, né? Copiar, colar, traz um prejuízo muito grande. Êxodo 3,14 nos diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Esta revelação se deu quando Moisés recebeu de Deus a incumbência de ir ao Egito libertar o seu povo do poder de ferro de Faraó. Moisés disse para Deus: Deus, o Egito já conhece muitos deuses, o seu povo no Egito já conhece muitos deuses, o povo vai querer saber que Deus é esse. E então, Deus diz a Moisés: Moisés, vai ao povo e diz que o eu sou o que sou. Vai ao povo e diz que o eu sou me enviou a vós outros. Isso está registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Perceba que quando Jesus traz no Evangelho de João e usa a expressão eu sou, ele não faz isso de forma descontinuada. Ele está respaldado numa mentalidade do Antigo Testamento de que o eu sou era o próprio Deus revelado. E é por isso que no final do capítulo 8 de João, no verso 59, os judeus pegam pedra para atirar em Jesus, porque viram que Jesus estava cometendo uma grande blasfêmia, porque Jesus não afirmava ser um mero profeta, mas também, sobretudo, afirmava ser o próprio Deus encarnado. Isso, meus irmãos, trouxe muito problema e muito desentendimento. A bem da verdade é que nem os discípulos de Jesus entenderam a natureza de Jesus. O povo daquela época, do primeiro século, não entendeu o reino de Jesus, as palavras de Jesus, e o tempo todo nós vemos discípulos trapalhões e atrapalhados, fazendo perguntas descabidas, fazendo interferências que não agregam, mas como meninos neófitos que estavam, embora seguindo a Jesus, não entendiam o cerne da revelação de Cristo. Nós vemos isso o tempo todo. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus promete o derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2. De repente, uma pergunta descabida. Um dos discípulos vira e diz: Senhor, será nesse tempo que o Senhor está falando aí, da descida do Espírito Santo, que o reino será restaurado a Israel? Jesus disse: eu não falei de reino. Eu não falei de reino político. É como se ele dissesse. Jesus disse: não compete a vocês, compete ao Pai decidir isso. Meus irmãos,
É por isso que grandes problemas acontecem nos evangelhos, grandes perguntas são feitas, e muitas vezes nós batemos na nossa cabeça, como eu já fiz algumas vezes, e perguntamos, mas por que os discípulos se veem, por um lado, tão medrosos? Por que os discípulos se veem, do outro lado, tão confusos? E por que, durante a leitura desse capítulo 14 que nós fizemos, nós vimos Jesus falando de A e os discípulos falando de Z? Se vocês não perceberam, o capítulo 14, do verso 1 ao verso 4, Jesus está falando da sua vinda, e Tomé vem com uma pergunta que não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo de Jesus. Mas isso acontece o tempo todo. A questão é tão dramática nos evangelhos, meus irmãos, que Pedro, o grande apóstolo Pedro, que saca a espada no jardim de Getsêmani e corta a orelha de um soldado, que segundo João chamava Malco, nega Jesus 3 vezes na crucificação. A questão é tão dramática entre os discípulos que João Batista, o homem que batiza Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma vez preso, manda aos seus discípulos perguntar se Jesus era ele o Messias ou se haveria de vir outro Messias. O que nós vemos por parte daqueles homens é uma verdadeira crise de entendimento e de fé acerca de quem Jesus era. É por isso que Jesus na crucificação ficou sozinho. É por isso que Jesus foi deixado pelos seus discípulos, porque no fundo, Jesus como Messias, ele não, como Messias, ele não se encaixava no conceito messiânico daqueles homens. Todos eles foram muito bem educados. A educação judaica é muito rigorosa. Aos 3 anos, a criança começa a estudar a Torá e aprender sobre o Messias que havia de vir. Havia uma expectativa messiânica muito grande naquele período. A propósito, vários outros Messias, tal como Jesus, já haviam surgido, mas agora surge um Jesus totalmente diferente. Alguém que faz afirmações extremamente inusitadas, inéditas. E esse alguém nós estamos seguindo, nós estamos acompanhando, nós estamos maravilhados com sua mensagem, mas nós não entendemos de fato quem ele é. Nós não o conhecemos, é isso que acontece o tempo todo. Os discípulos, até a morte de Jesus e até a ressurreição de Jesus, eles não compreendem quem Jesus é. Eles não entendiam de fato acerca da sua pessoa, da sua natureza. Certamente, se eu estivesse naquele tempo, eu também não entenderia. A propósito, eu acho que eu estaria negando como Judas negou sobre Jesus e sobre a sua identidade. Não penso que João Batista tenha questionado se Jesus era o Messias, porque ele teve por causa da sua situação na qual ele se encontrava. Creio que João Batista se viu em grande conflito com o Messias que ele aprendera na sua infância e agora com a situação que estava diante dele. Há quem pense que o apóstolo Pedro teve medo quando negou Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhecia. Tenho muita dificuldade com essa interpretação. Penso que Pedro, na verdade, foi outro dos apóstolos que teve uma grande crise de fé. Ele não imaginava que Jesus seria morto. A propósito, a própria ressurreição de Jesus pegou-os todos de surpresa. Fato é, meus irmãos, que os discípulos, nos evangelhos, são verdadeiros meninos encantados com o Mestre. São homens impactados pela presença de Jesus. Homens que foram chamados por Jesus, que presenciavam milagres o tempo todo, que estavam há 3 anos caminhando com Ele, experimentando a presença de Jesus, ouvindo uma sabedoria que não era terrena, que era divina, vivendo e tendo experiências que estavam mudando radicalmente as suas vidas, e agora Jesus vem com esse discurso de ir preparar morada, ir preparar local para que eles morassem, e o que nós vemos, mais uma vez, como eu disse, uma pergunta descabida. Senhor, não sabemos o caminho. Jesus explica pacientemente a Tomé, eu sou o caminho. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai.
Perceba que Jesus, ele precisava o tempo todo fazer referência ao Pai, para que os seus discípulos não pensassem que ele era um Deus à parte que o Pai. Perceba que Jesus o tempo todo o põe em sintonia com o Pai, para que aqueles homens não entendessem que Jesus estava subjugando o Pai como Deus, ou que Jesus fosse um Deus à parte do Pai, algo que a religião judaica jamais, monoteísta que era, jamais aceitaria. Mas o que eu nessa noite gostaria de frisar nesse texto, não é sobre o rebuliço que Jesus causou, não é sobre a confusão que os discípulos fizeram, mas sobre a promessa da vinda. Por isso que eu coloquei no meu slide, Jesus promete voltar. Eu escrevi, Jesus prometeu voltar. Eu apaguei e disse, não, Jesus promete voltar. Porque essa promessa de Jesus continua viva. As palavras, está certo, foram ditas há mais de 2000 anos, mas elas estão sendo confirmadas diariamente por nós, através do Espírito Santo. Eu gostaria que você atentasse para o texto novamente de João 14, nós leremos novamente do versículo 1 ao versículo 4, sairemos desta confusão que os discípulos geraram com as perguntas de Jesus, e nós saltaremos para o verso 16, e agora sim, entendendo todo o contexto, nós meditaremos um pouco acerca dessa promessa de Jesus. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou-vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eleve os seus olhos agora para o verso de número 16. Jesus continua o seu discurso, resolvida a interrupção dos discípulos. Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque nele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Analisando esse texto friamente nessa tarde, eu pude perceber, irmãos, que o grande interesse de Jesus não foi meramente afirmar que ele voltaria. A grande intenção de Jesus não foi dizer que acerca da sua vinda, claro, ele tinha esse propósito de comunicar que ele sumiria, que ele não mais apareceria. Vale dizer que depois da ressurreição, Jesus fez aparições raras e súbitas, e os discípulos ficavam muitas vezes a ver navios. E agora, Jesus, o Senhor ressuscita, nós vimos o milagre, nós vimos o Senhor ressurreto, como ficaremos? Jesus então, depois da ressurreição, ele resolve entregar o Espírito Santo, e é isso que acontece. Mas antes disso, meus irmãos, Jesus faz a promessa, e a promessa está aqui. Mas essa promessa, ela tem um tom de despedida, mas ela tem um tom de conforto. O objetivo de Jesus foi confortar os seus discípulos, porque ele sabia que depois da sua vinda, depois da sua ida, os discípulos se sentiriam absolutamente sozinhos. Perceba que o grupo, o movimento de Jesus, não era um movimento político. O movimento de Jesus não era um movimento econômico. Aqueles homens eram todos pobres. Os 12 apóstolos, nenhum deles tinha cargo público e não era nenhum dos 12 gente de renome na sociedade. Aquele movimento era um movimento absolutamente informal, que estava fundamentado em uma pessoa só, na pessoa de Jesus, com 12 apóstolos que pouco entendiam acerca de Jesus. Claro, se eu fosse um dos 12, estaria em pânico, sem saber como seguir depois da morte e da partida de Jesus. Jesus se antecipa e diz aos seus, não se preocupem, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu irei para o meu Pai, o Deus que vocês conheceram das antigas Escrituras. Eu vou para Ele e vou preparar lugar, mas vocês não ficarão só.
Perceba que o texto, verso 16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Irmãos, percebam que Jesus disse, outro Consolador. Jesus, é como se Ele dissesse, o Pai vos dará outro Consolador, tal como eu. Jesus nos dá, em substituição à sua pessoa, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é prometido e em Atos capítulo 2 é derramado sobre a vida da igreja e cabe ao Espírito Santo e coube ao Espírito Santo ao longo de toda a história da igreja, organizar a igreja, conduzir a igreja e aplicar a obra de Cristo realizada na cruz nos nossos corações. E é pelo Espírito Santo que nós estamos aqui. O Espírito Santo é a pessoa ignorada e desconhecida da história da igreja. Pouco se tem pregado sobre o Espírito Santo, pouco se tem, lamentavelmente, falado sobre o Espírito Santo. Mas uma vez que nós já não temos mais Jesus fisicamente, aqueles homens já não tinham Jesus fisicamente, o próprio Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado, e de fato foi, e o Espírito Santo estaria conosco para sempre. O Espírito Santo é o Deus confortador, consolador, que no momento das angústias e das tribulações, Romanos 8 nos diz que Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é essa pessoa que vai ao nosso encontro, que busca a nossa vida, que aplica a obra, que nos enche de poder para que nós possamos resistir até o fim. Mas é claro, existe uma promessa aqui. Jesus promete voltar. E essa promessa de Jesus, ela é repetida ao longo das Escrituras. Mateus capítulo 24, Mateus faz um longo sermão falando acerca da vinda do Filho do Homem, explicando como que seria o fim de todas as coisas, a manifestação visível de Cristo nos ares, o envio dos anjos para recolher os escolhidos. Mais tarde, o apóstolo Paulo, como ninguém, de forma doutrinária, vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. E lá no finalzinho, diz o apóstolo, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Perceba que Paulo também entende a vinda de Jesus como uma mensagem confortadora para nós. E lendo esse texto, meus irmãos, eu me perguntei, a que conforto Jesus se referia? A que conforto estava Jesus se referindo? E eu chego à conclusão que o primeiro conforto que o Espírito Santo nos dá é o conforto da ausência física de Jesus. Só o fato de Jesus estar ausente da vida daqueles homens que passaram com Ele 3 longos anos de peregrinação, de trabalho, de mensagem, de milagre, de maravilha, já é o bastante para haver conforto. A presença de Deus na nossa vida é tudo para nós. A presença de Deus na nossa vida nos absolutamente basta. É esse o real sentido do Salmo 23, por favor. O Senhor é meu pastor, por isso não tenho falta de nada. Pelo fato do Senhor ser o meu pastor, Ele é o bom pastor, Ele me satisfaz. E o que nós vemos em Paulo, tal como em Jesus, é uma mensagem de vinda, mas não de uma mera vinda, de uma vinda que vem para confortar, de uma vinda que vem para resolver o problema, de uma vinda que vem para encerrar um ciclo de ausência física de Jesus, de perseguição, de problemas, de sofrimentos, de lágrimas, de choros, de depressão, de câncer, de AIDS e de toda a maldade desse mundo. E diz o apóstolo João em Apocalipse que os nossos olhos serão enxutos pelo Senhor. Ele mesmo há de enxugar as nossas lágrimas. Ele mesmo há de nos receber. O Santo Espírito há de nos conduzir até Cristo nos ares, e Cristo vai nos receber, vai nos acolher, para nos confortar
de todas as tribulações vividas aqui. Essa mensagem é sagrada para nós. Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, ele diz: num momento, num abrir e piscar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, os que estiverem mortos ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares. Meus irmãos, isso deve confortar os nossos corações. Isso deve tocar em nós diariamente. A certeza de que o nosso Deus, o nosso Jesus, primeiro, ele continua presente, o outro Consolador está presente. Como nós precisamos nos aproximar do Espírito Santo. Como nós precisamos buscar ao Pai o poder do Espírito Santo e a certeza de que nossa vida brevemente aqui vai se encerrar, nossas lágrimas vão de ser enxugadas, nossos problemas vão de ser encerrados, toda dor, toda angústia, toda tristeza, toda tribulação há de ser suprida, pois Deus tem preparado para nós um lugar maravilhoso. Apocalipse nos diz que é uma cidade chamada Nova Jerusalém. As ruas dessa cidade são de ouro, os muros são de jaspes. Foi o que João conseguiu descrever com sua linguagem o aspecto daquela cidade. Há um rio, o rio da vida, aquele rio que estava presente no Éden e que agora esse rio brota do grande jardim. A árvore da vida também estará lá. O que o texto nos diz é que brevemente os que estiverem em Cristo, os que estão em Cristo, confirmados e selados e batizados pelo Espírito Santo, logo, logo estarão nos braços de Jesus, e isso definitivamente nos conforta. Isso definitivamente cala todo e qualquer argumento sobre sofrimentos, sobre angústias e sobre problemas. E como é maravilhoso nós vivermos isso. Lembro-me de um relato de um pastor missionário brasileiro que percorreu toda a janela 10 por 40. Ele contou de um missionário que foi preso pela antiga União Soviética, país esse comunista, que liderava os grupos dos países comunistas, do bloco comunista no mundo. E de repente esse pastor, ele foi desafiado a negar a sua fé em Jesus, e ele se recusou, óbvio, a fazer isso. E eles disseram então: vamos enterrar você e a sua filha vivos. Diz esse pastor muito famoso que ele deitou naquela sepultura, vivo, pegou as mãos da sua filha e disse: filha, não se preocupe, já já estaremos nos braços de Jesus. Já já estaremos com Cristo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Essa mensagem é maravilhosa. Essa mensagem é confortadora. E é o Espírito Santo quem confirma esta mensagem. É por isso que Jesus não meramente prometeu voltar, Ele promete voltar. Eu ouço sussurrar do Espírito no meu ouvido dizendo: filho, espera e suporta um pouco mais, porque brevemente eu estarei te encontrando, eu estarei te recebendo. Paulo fala de bodas de ouro, Paulo fala de tribunal de Cristo, Apocalipse fala de bodas de ouro, a grande festa e celebração na qual todos os salvos juntos se reunirão para o encontro do Senhor. Isso basta, meus irmãos, isto basta para nós. Isso cala toda e qualquer provação. E como nós precisamos estar agarrados a isto. E é verdade, a gente se converte e os anos passam, e a gente deixa de perder o encanto por Jesus e de desejar o céu. Eu estava sentado no banco aqui, pensando nessa palavra, e me lembrei de um irmão amigo, chamado Jeremias. O Jeremias era um jovem da minha época, um jovem muito crente. Jeremias era muito pobre, de uma família muito pobre. A mãe dele era uma irmã da igreja muito simples, aquela irmã com vários filhos, uma casa com uma mãe de vários filhos e todos pequenos. O Jeremias era um dos mais velhos,
Jeremias tinha aproximadamente 20 anos, e eu me lembro que ele impactava muito a minha vida. O Jeremias, ele tinha uma fé vibrante. A gente sabia que ele passava grandes necessidades em casa, mas Jeremias estava sempre feliz, estava sempre alegre. E eu me lembrei um dia que eu estava orando com Jeremias, e Jeremias dizia em lágrimas: Senhor, eu preciso chegar até o Senhor, eu preciso estar com o Senhor, não me deixa negligenciar a minha salvação, me guarde até o fim. Aquele rapaz podia pedir tudo, podia pedir carro, podia pedir dinheiro, podia pedir emprego, mas ele não pediu isso. Jeremias estava trabalhando na área da Senibra, e ele era um operário, um trabalhador, trabalhava com montagem mecânica, e de repente cai uma peça do alto e acerta o Jeremias, bate na sua cabeça, ele desmaia, é levado ao hospital, e lá ele fica, e a situação piora. Jeremias contrai hepatite B no hospital, o que era um acidente passa a ser uma hepatite B, e o Jeremias recebe visita. Eu não visitei, infelizmente. Os irmãos amigos que foram, chegaram até ele, o Jeremias todo inchado, disseram: Jeremias, o que a gente quer que você faça por você? Ele olhou com forte dificuldade em falar e disse: eu quero que orem ao Senhor. Foi o que Jeremias pediu. Meus irmãos, eu lembro de Jeremias, eu sei que o Jeremias não era santo, como no conceito católico, e longe de mim querer beatificá-lo. A proposta aqui não é essa. Mas às vezes eu fico imaginando como Jeremias, o desejo por Deus, o desejo pelo céu, o anseio que aquele jovem tinha, as mensagens que ele pregava, e eu ficava curioso, porque ele pregava muito, e ele, como tão pobre que era, ele repetia sempre as mesmas roupas, assim, e é óbvio que a gente estava sentado no banco, e muito perto, a gente percebia que aquele moço só queria Deus. O Jeremias nem namorava. Ô Jeremias, vai namorar não? Gente, eu vou namorar, fique tranquilos. O Jeremias se casou, né, e depois de 2 anos teve esse acidente, ele faleceu. Quantas vezes eu cheguei diante de Jeremias pecando contra Deus, murmurando de Deus, e o Jeremias veio, me acolheu, me abraçou, orou comigo e me disse: irmão, não se preocupe, é isso mesmo. Ele orou comigo, e quantas vezes, meus irmãos, eu saía em lágrimas diante de Jeremias, porque eu não era o Jeremias. O Jeremias não andava sozinho, era um jovem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, simples. Uma das pessoas que eu conheci que mais representaram Jesus. Jeremias, ele tinha Jesus, ele vivia Jesus, ele se revestia de Jesus. Obviamente Jeremias tinha os seus pecados, sim, mas o Jeremias foi um grande instrumento de Deus, e eu guardo no meu coração, e espero vê-lo um dia. O Jeremias estará lá, eu estarei lá, na grande ceia, nós estaremos lá festejando juntos. Toda lágrima há de ser enxuta dos nossos olhos, toda ansiedade há de ser calada e finalizada, toda depressão que hoje nos abate há de ser extinta. João nos diz, ele viu a cidade, ele nos diz que a cidade é de ouro, a cidade é indescritível. João nos fala que aquele lugar, quem brilha naquele lugar é o próprio Jesus, é Ele quem reluz, não precisa de sol. Toda oposição a Deus é eliminada, tudo que é ruim, tudo que é mal, será lançado no lago de fogo e enxofre. Nós estaremos com Cristo, estaremos com Ele para sempre. E é o que Cristo quis dizer para aqueles homens. E talvez, naquele contexto, pelo pouco entendimento que eles tinham acerca da natureza de Jesus, acerca de quem Jesus era, eles não entenderam. Mas hoje nós entendemos. Depois de 2000 anos de discussões teológicas acerca de quem Jesus é, nós entendemos. Aqueles homens certamente não entenderam tal como nós. A promessa não foi feita, senão pelo próprio Deus. Como nós vemos, Cristo foi e era Deus encarnado. Jesus não era um mero profeta, Jesus não era o Messias prometido que havia vindo um mero homem, não, era o próprio Deus, o Deus revelado, o Deus
O próprio Deus no Antigo Testamento, o grande eu sou, que havia se materializado, se encarnado e morrido na cruz. E agora, Ele nos garante a promessa de que nós estaremos com Ele. Eu gostaria que você, nessa noite, se confortasse com isso. Porque quem confirma isso é o Espírito Santo, meus irmãos. Quem confirma isso é o Espírito Santo nas nossas vidas. Quantos de nós não nos pegamos atribulados muitas vezes? Por que não dizer quantos aqui não estão travando duras batalhas que nós nem sabemos e talvez você nem vá contar para alguém? Mas esteja certo, o Espírito Santo toca onde ninguém toca. E Ele conforta como ninguém pode confortar. Ele opera como ninguém pode operar. Ele faz e Ele fala tal como Jesus, de forma que ninguém pode refutar. Não é assim conosco? Não é o que nós já temos vivendo? Não é o que nós já temos vivenciado e experimentado da parte de Deus? Nos consolemos com essa verdade. O Consolador veio e Jesus nos conforta. Isso é importante para nós, sabermos disso. Já já o Senhor vem nos buscar. Senhor, nessa noite, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nós que estávamos perdidos, o Senhor nos alcançou. Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito que nos foi enviado. Muito obrigado pela certeza de salvação que o Senhor nos deu, bem como a alegria da salvação que o Senhor nos deu. Que nessa noite o Senhor possa confortar os nossos corações, que nessa noite o Senhor possa confortar a nossa vida, que nessa noite o Senhor possa mostrar para nós, Senhor, que nós aqui estamos sendo preparados para sermos glorificados junto a Ti. Pai amado, nessa noite, toca em nós, fala ao nosso coração, que essas palavras sejam para nós confortadoras, como disse o apóstolo Paulo, que seja para nós confortadoras a ponto de nós, ó Deus, descansarmos em Ti, sabemos que a tribulação do tempo presente nem se compara à glória do porvir. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nos abençoe, para a glória do Seu nome. Amém. Amém. Meus irmãos,